Olá, seja muito bem-vindo à entrevista da semana do portal Brasil 61. Para ter acesso ao nosso conteúdo, você pode acessar o site brasil61.com ou nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Hoje nós vamos falar com Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus no setor do turismo. Fábio Bentes, bem-vindo ao Brasil 61 e obrigado por nos receber. Bom, muito obrigado a vocês, um abraço a todo o público aí do portal Brasil 61. Vamos falar hoje sobre um setor que está sofrendo muito com essa crise econômica, com todo esse problema da pandemia. O setor de turismo tem amargado resultados bastante negativos, infelizmente. Então, primeiro, Fábio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que o turismo brasileiro foi afetado pela pandemia. Olha, o setor de turismo, a gente costuma dizer, quando a gente olha para os setores da economia de um modo geral, ele foi o para-choque da crise. Por quê? O setor de turismo, por toda a forma de operação do setor, ele encontrou no protocolo de combate à expansão da Covid-19 uma dificuldade muito grande de manter as operações. Então, a gente viu hotéis fechados, transporte muito restrito, transporte aéreo, transporte terrestre, os serviços de lazer que atendem aos turistas também praticamente fechados, devem ser os últimos segmentos a abrir nesse processo já de flexibilização da quarentena. E o segmento de bares, restaurantes, que é o mais importante do ponto de vista da geração de receitas para o turismo, hoje só tem a possibilidade praticamente de geração de receita através do delivery, através do takeaway. Esse processo de flexibilização da quarentena é muito incipiente ainda. Muitos empresários têm passado por situações muito difíceis, na medida em que os custos continuam chegando, as despesas também, e a receita ainda muito fraca. Teve uma queda histórica agora em abril, segundo dado divulgado ontem pelo próprio IBGE. Uhum. Você tem alguma estimativa em reais do impacto ou quantas demissões, que realmente vai causar muitas demissões, né? Sim. A gente trabalha muito com dados de fontes oficiais, dados públicos, e ontem o IBGE divulgou a pesquisa mensal de serviços que traz, dentre as suas atividades, os serviços turísticos. Turismo só em abril, na comparação com março, que já foi um mês fraco, teve uma queda de 55% no volume de receitas. Já tinha caído 30% em março. Então, os indicadores oficiais mostram que só no primeiro mês e meio de quarentena, a queda na receita do setor de turismo caiu quase 90%. Claro que nós, lá na Confederação Nacional do Comércio, precisamos acompanhar como que a situação está se desenrolando, né, num prazo, vamos dizer assim, menos distante do que o mês de abril. E a gente fez essa conta. Da segunda quinzena de março até o iniciozinho de junho, o setor de turismo já perdeu 88 bilhões de reais. Lembrando, o setor de turismo costuma faturar por mês algo em torno de 40 bilhões de reais. Então, já perdeu mais de 2 meses de receita. É, de longe, o setor que mais sofreu. E conforme você falou, isso tem um impacto no emprego, né? E aí vamos olhar para os dados oficiais de novo. Dados da Secretaria do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, dados do CAGED, mostram que das 21 atividades econômicas no Brasil, subsetores de atividades econômicas, alojamento e alimentação, ou hospedagem e alimentação, já destruíram só em março e abril 11% do seu estoque de vagas de trabalho. É uma queda inédita, elas são quedas inéditas, nos preocupam muito, não só pelo lado da receita, mas também pelo lado dos empregos. O Brasil já precisava muito de geração de emprego antes da pandemia começar, agora, mais do que nunca, vai precisar retomar pelo menos parte desses empregos que estão sendo perdidos pela crise provocada pela pandemia. Uhum. A gente sempre fala do turismo como um todo, né? Mas tem muitos municípios que têm a economia como base ali da economia deles, né? Tem o turismo como base da economia deles.
É claro, o litoral brasileiro é riquíssimo, mas a gente também tem cidades no interior, como Caldas Novas, Pirinópolis, que são aqui pertinho de Brasília, né, por exemplo, onde uma boa parcela da população depende do turismo para sobreviver. Para essas cidades, o impacto da pandemia é mais preocupante? Por quê? Nesse momento porque a gente está assistindo a uma migração da Covid-19 dos grandes centros urbanos para o interior dos estados, para o interior do Brasil, ou até mesmo para o litoral, né? Que sai do grande centro e vai, vamos dizer assim, para a periferia econômica dos estados, né? E, claro, nesse cenário, a tendência é de que o turismo nessas localidades continue sofrendo bastante. Uhum. Parques nacionais fechados, hotéis fechados, enfim. O próprio consumidor de turismo ainda com muita restrição ao deslocamento. Então, esse processo de migração da pandemia dos grandes centros urbanos para as regiões menores, economia um pouco mais frágil do que dos centros urbanos, causa uma preocupação em relação a essa onda de resultados negativos. Né? Quer dizer, se num primeiro momento a Covid afetou São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais desses estados, num segundo momento a gente está vendo a pandemia se espalhar pelo interior de Minas Gerais, Goiás, enfim, estados do Nordeste sofreram muito, né? E a gente sabe que o setor de turismo, do ponto de vista do emprego, tem um grau de informalidade muito alto. Então, o trabalhador formal, ele pode ter o contrato de trabalho dele suspenso, o empresário pode recorrer a uma linha de crédito para tentar pagar a folha, mas o informal, aquele que trabalha por conta própria, basicamente hoje depende do auxílio emergencial. A gente tem visto que o cobertor do auxílio emergencial é muito abrangente, mas apesar disso, dessa teoria tentar atender a todo esse mercado informal, trabalhador por conta própria, muita gente está tendo dificuldade no acesso a esses recursos. Então, esse processo de crise econômica deflagrada pela Covid-19, infelizmente, ainda está muito longe de ser superado. A gente ainda está apresentando quedas nas vendas, daí que a gente começa a apresentar quedas menores na geração de receitas, vai demorar um tempo para a gente colocar o nariz para fora d'água. O setor de turismo, infelizmente, deve amargar esse ano um resultado bastante negativo. Uhum. E como que faz para reverter essa situação no curto prazo? Tem como? A dificuldade para os setores econômicos é muito grande, para alguns, particularmente maior ainda. Acredito que qualquer ação do governo para tentar gerar receita nesse momento vai ser muito pouco eficiente. Por quê? Porque já houve um estrago muito grande no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho abastece o comércio, abastece o turismo, né? A renda do trabalho é a principal, vamos dizer assim, mola propulsora do consumo no Brasil. E o mercado de trabalho tem sofrido bastante. Então, qual deve ser a ação do governo para tentar diminuir, suavizar um pouco esses prejuízos? A gente olha muito pelo lado dos custos. Então, adiamento de impostos, o Pronamp, que foi anunciado recentemente, uma linha de crédito para que o micro e pequeno empresário consiga tomar algum recurso para sobreviver, né, essa apneia econômica, que a gente costuma dizer, quer dizer, o sujeito mergulha durante 2, 3 meses num poço que a gente sabe vai ter um caminho de volta muito longo. Né? Então, a gente acredita que todas as ações do governo devam ser voltadas, nesse momento, para tentar preservar o emprego. Algumas medidas já foram adotadas nesse sentido e vão evitar cortes maiores de vagas e linhas de crédito para o micro e pequeno empresário. Eu acho que esses dois componentes podem permitir que a gente salve, no meio de toda essa pandemia, diversas micro e pequenas empresas que são, no setor do turismo, responsáveis por mais de 95% dos estabelecimentos turísticos do Brasil. Em diversos setores a gente está vendo empresários reclamando da dificuldade justamente de ter acesso a crédito. No turismo também está tendo essa dificuldade ou as medidas que existem estão sendo suficientes?
A dificuldade é generalizada. Aliás, em lugar nenhum do mundo, as medidas foram suficientes para que uma determinada economia passasse pela pandemia de forma incólume. Isso não aconteceu, aqui no Brasil não vai ser diferente. Eu acho que houve uma demora nesse processo de política pública para tentar minimizar o impacto da pandemia. Quer dizer, a gente vê que a própria linha de crédito, né, aprovada para o Pronamp, demorou para ser sancionado. A própria MP, que previa a linha de crédito para o pagamento da folha, também demorou muito para ser implementada. E lembrando que o Brasil teve 2 meses e meio para se preparar para a pandemia. Então, acredito que as medidas do governo têm que ser mais audaciosas. Quer dizer, não dá para a gente acreditar na política monetária expansionista nesse momento. A taxa de juros, a Selic, caiu um nível histórico ontem. O crédito é muito importante para o setor do turismo. Quem contrata um pacote turístico raramente paga à vista, acaba pagando a prazo, parcelando. Se o juro na ponta para o consumidor não for reduzido para um nível mais compatível com as taxas internacionais de juros, a gente vai continuar com políticas muito bem intencionadas, mas com resultados muito tímidos. E aí eu cito a própria linha de crédito voltada para o pagamento da folha. Apenas 10% do valor previsto chegou na mão do empresário. Então, de fato, muita gente tem reclamado com razão da dificuldade, da burocratização no acesso a esses recursos. Uhum. Entendi. E falando sobre ações do Ministério do Turismo, que ele está esboçando ali uma retomada de algumas atividades. A gente lembra que no começo do mês, por exemplo, o governo criou aquele selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro. A ideia era incentivar que as empresas tomassem atitudes para evitar justamente a propagação do coronavírus e dar uma condição melhor para a reabertura, né? Você acha que essas ações do Ministério do Turismo, especificamente, não exatamente só na área da economia, elas estão sendo eficazes? Bom, elas são medidas bem-vindas, né? Porque, naturalmente, elas não vão atrapalhar a retomada do setor de turismo. Elas tendem a ajudar. Só que a gente vê isso como uma ação paliativa. Por quê? Por mais que você faça uma propaganda, tente incentivar o turismo por meio de ações de marketing, a gente sabe que na hora de colocar a mão no bolso, o consumidor não vai encontrar dinheiro para consumir um tipo de serviço que não é um serviço essencial. Em qualquer crise pela qual a gente passou, a gente viu que a atitude do consumidor foi procurar privilegiar, preservar o consumo essencial. Não por acaso, o que ficou aberto ao longo da pandemia foi justamente o comércio essencial, né? Postos de gasolina, supermercados, farmácias. O setor de turismo é um setor que não é essencial, mas a gente tinha uma expectativa, antes de todo esse problema da pandemia começar, de que o setor iria retomar, agora no final de 2020, o nível de faturamento do final de 2014. 2015 e 2016, a gente teve uma crise muito severa no Brasil, né? Uma crise longa, bem diferente dessa, né? Então, infelizmente, por conta da pandemia, isso não foi possível. Então, essas ações ajudam, mas elas nem de longe resolvem o problema. Mas é importante também para mostrar para a sociedade que o governo, que o ministério específico, essa pasta específica do governo, não está parada, está tentando se movimentar para tentar minimizar as perdas. Então, assim, tentando resumir, você acha que é inevitável que tenha problemas, mas tem algumas ações ali que podem ajudar, né? É inevitável. E a gente, nesse trabalho no qual a gente mediu o prejuízo do turismo, a gente viu que, por exemplo, a demanda por transporte aéreo caiu 90%. Teve aeroportos no Brasil que não teve um voo sequer no determinado dia. Quer dizer, como que você consegue atrair o turista num ambiente desse? Não dá. Então, quer dizer, você tem dificuldades operacionais. É muito importante, acredito, que o Ministério também pense no pós-pandemia. Como que vai ser o transporte aéreo depois da pandemia? Como que vão ser os hotéis, as casas de espetáculos, enfim, os eventos culturais de um modo geral, que costumam reunir muitas pessoas? Então, acho que nesse momento é muito importante pensar no pós-pandemia, já que o resultado tem sido muito negativo.
e, infelizmente, muitas empresas não vão resistir, mas aquelas que resistirem vão precisar se preparar para um novo cenário. Aproveitando seu gancho aí para falar de retomada, a gente espera, claro, que tudo volte ao normal o mais rápido possível, né? Mas alguns economistas acreditam que o turismo, especialmente, deve voltar totalmente só em 2021 ou nos anos seguintes. Qual que é a sua avaliação? Deve demorar tanto assim para voltar? Eu acredito que deve demorar sim, porque a chave para entender todo esse processo, eu costumo dizer, é o ritmo de recuperação, de regeneração do mercado de trabalho. A gente viu que antes da pandemia começar, a economia estava crescendo nos últimos 2 anos, 1% ao ano, gerando muito poucos postos de trabalho informais, aliás, praticamente gerando só postos de trabalho informais. Bom, se naquele cenário, que era menos desfavorável do que o atual, a gente tinha uma dificuldade de reativação do emprego e da renda, no cenário atual, essa dificuldade é muito maior, se potencializou. Então, acredito que medidas também voltadas para a reativação do emprego podem encurtar um pouco esse horizonte de recuperação, mas seguramente a retomada para um nível de receitas semelhante ao anterior da pandemia é algo para um ano ou dois mesmo, infelizmente, porque já ficou uma herança negativa muito significativa de todo esse problema causado pela Covid-19. Eu lembro que ali no começo da pandemia teve um movimento para incentivar as pessoas, em vez de cancelar ali as viagens, negociar com as empresas e adiar. Isso realmente está sendo feito? As pessoas aderiram a isso? Olha, está sendo feito de forma muito tímida. Eu posso dizer, por experiência própria, que eu estava também com a viagem marcada para julho agora, para fora do Brasil, e diante da incerteza em relação à reabertura da fronteira, a todo o protocolo envolvendo o turismo, eu ia viajar com os meus filhos. Então, quer dizer, precisava de um ambiente seguro. Eu optei pelo cancelamento. Por quê? Porque o Brasil, nesse momento, quando a gente olha no cenário internacional, ele já sofre restrições que outros países não sofrem. Então, viajantes brasileiros, por exemplo, aqueles que vão para fora do Brasil, ou gostariam de ir nesse momento, estão impedidos em determinados países. Caso dos Estados Unidos, por exemplo, os países da América do Sul. Então, essa incerteza foi muito prejudicial para o setor. Na realidade, se nós perguntarmos ao pessoal que está nos assistindo, aí no portal Brasil 61, a gente dificilmente vai encontrar um consenso em relação ao quando o timing que essa pandemia vai passar. E isso, para o consumidor de turismo, é fundamental. Ninguém compra ou mantém um pacote se ele não tem certeza que, num determinado período, ele vai conseguir usufruir desse serviço. Então, foi uma medida bem pensada? Foi. Mas ela vai ter um resultado muito tímido perto da quantidade de pessoas que resolveram cancelar os seus pacotes turísticos, os seus gastos turísticos ao longo desse ano. Uhum, entendi. E assim, agora voltado para o empreendedor, né? A gente falou bastante de governo, mas como que o empreendedor, o empresário ali do setor, ele deve agir no sentido de diminuir os prejuízos que ele teve com a crise, com a pandemia? Na sua opinião, quais são as melhores estratégias que eles devem seguir para a retomada do crescimento do setor? Olha, eu vou te dar um exemplo que a gente acompanhou de perto, aconteceu no comércio isso. Com muitas lojas fechadas, os empreendedores, os comerciantes se digitalizaram, migraram mais rapidamente para o mundo digital, para o e-commerce. Isso impediu que o comércio tivesse perdas? Não, não impediu. As perdas também são muito severas. Mas o que a gente percebe foi um desenvolvimento muito rápido do comércio eletrônico. Dados da Receita Federal mostraram que no mês de maio agora, o e-commerce no Brasil cresceu 39% em relação a maio do ano passado. Então, acredito que o setor de turismo tem que passar por um processo semelhante. Aquela agência de viagem, né, que tinha um site já, mas de forma muito tímida, tem que criar um canal de negociação, ou seja, de venda de serviços no universo eletrônico, no mundo virtual, né? As redes sociais foram muito importantes para o comércio, dependendo da atividade comercial
você tinha uma utilização diferente da rede social. Para quem estava fechado, por exemplo, que é o caso da maior parte dos estabelecimentos de turismo, informar frequentemente ao consumidor qual é o protocolo de abertura na sua região ou nas regiões, né, de destino mais tradicionais, para que o consumidor possa se preparar para um momento mais favorável. Manter o contato com o cliente nesse momento é fundamental. Claro, as estratégias tradicionais, com promoções ajudam. A questão da sazonalidade é muito importante para o setor de turismo. Também vai ajudar? Vai. Sabe que na baixa temporada há uma oferta de serviços turísticos mais acessíveis para boa parte da população. Então, acredito que a chave para o setor de serviços, para o setor de turismo, é mais ou menos muito parecida com o que foi para o comércio. Entrar em contato com o cliente através dos canais digitais, porque nós, inclusive, estamos fazendo aqui uma gravação. Eu estou em home office, você também. Então, é aquela forma de consumo presencial que a gente tinha antigamente, não existe nesse momento. E, seguramente, depois da crise, vai se dar de uma forma muito menos relevante do que se dava antes da pandemia começar. Por enquanto ainda é meio difícil, né? A pessoa comprar ali um produto que ela vai usufruir daqui vários meses, né? O que a gente vê é que algumas empresas de serviços, elas estão vendendo espécies de voucher, né? O sujeito compra aquele pacote ali de forma bastante parcelada, né? Ele vai pagando aquilo ao longo do mês. Quando chegar lá na frente, digamos que no próximo verão a gente não tenha mais o problema da Covid, ele vai poder usufruir desse serviço no verão, né? Quando a situação estiver um pouco melhor. De fato, a gente volta àquela situação que nesse momento é crucial. Ninguém pensa, ou mesmo aqueles que pensam, não tem condições de consumir praticamente nenhum serviço turístico nesse momento. Então é preciso pensar no pós. Algum tipo de estratégia voltada para o pós-pandemia é algo que pode, de fato, funcionar e reduzir os prejuízos nesse momento. Certíssimo. Bom, Fábio, eu acho que essas eram minhas perguntas. Tem algum ponto aí que você acha importante citar, que você acha que faltou a gente abordar? Eu acho que, a gente está nesse processo de flexibilização da quarentena, uma diminuição do isolamento social. A gente citou as ações, né, que devam ser implementadas aí pelos empreendedores de todos os setores. O empresário sabe, talvez mais do que nós, que o próprio ambiente do estabelecimento dele vai mudar também, né? Então, aquele estabelecimento vai ter que ter um espaço mais apropriado, anunciar nesse canal, né, que deve ser estabelecido com o cliente, com o consumidor, quais as medidas que estão sendo adotadas, mesmo com o estabelecimento fechado, para que a gente resgate aquilo que foi praticamente o centro do nosso bate-papo aqui. A segurança do consumidor em consumir, voltar a consumir serviços turísticos. Então, acho que essa pandemia, em algum momento, vai passar, passou em outros países, deixou um rastro de destruição grande. Aqui não deve ser diferente. É importante a gente se preparar para esse período pós-pandemia. Quando eu falo a gente, somos nós consumidores, os empresários e o governo, para um ambiente mais favorável a partir do ano que vem. Bom, Fábio Bentes, chegamos ao final do nosso bate-papo. Em nome de toda a equipe do Brasil 61, eu agradeço a sua entrevista. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para falar com a gente. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade de falar com o pessoal do Brasil 61. Estamos abertos a novas oportunidades no futuro, espero, com dados e com uma realidade mais favorável que a atual. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado. Até mais.